Você já imaginou que para algumas pessoas o hospital não é só um lugar de passagem? É um lugar de vida? Hoje a gente vai falar sobre o que ninguém conta que acontece dentro de um hospital e na psicologia hospitalar. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa sessão de terapia. Meu nome é Patrícia Belas. Eu sou a Juliana Sobral. Vai ser um prazer ter vocês na nossa sessão de terapia. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, a nossa professora Dayana, e ela é coordenadora da Faculdade de Psicologia Maria Tereza. É uma honra ter você aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante, e que dentro da psicologia muita gente nem imagina que exista, né? Esse lugar da psicologia hospitalar que é completamente diferente da clínica, né? E pode se apresentar um pouquinho, você também atua hoje no Hospital Alberto Torres, né? E também no outro hospital, qual o nome dele mesmo? Cáfaro, que são dois hospitais de referências. O Alberto Torres, eu já tive a oportunidade de ir lá visitar com a Dayana, que foi uma visita, assim, transformadora para mim. Mudou um olhar meu para a psicologia hospitalar total, assim, eu vi o olhar do cuidado lá, foi muito incrível, assim, foi uma experiência de verdade transformadora estar lá com você. E vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre esse tema aqui, viu? Quero agradecer o convite de vocês, né? Bem, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou psicóloga de formação, né, especialista em neuropsicologia e saúde mental e atenção psicossocial. Também trabalho numa pesquisa no laboratório de relações, Lab Relações, que trabalha, né, a gente pesquisa habilidades sociais. E a importância da habilidade social, o treinamento de habilidade social para aprimorar as habilidades. Todos nós temos habilidades, mas às vezes precisamos aprimorar, né? E essa habilidade social é para tudo, para a vida, para a profissão, né? É bom para a gente e para o outro, né? Quando a gente lida melhor nas relações. A gente não está no mundo sozinho, né? Não está no mundo sozinho. E hoje também eu sou a coordenadora da Faculdade Maria Tereza, professora também da disciplina Psicologia Hospitalar, e trabalho no Hospital Alberto Torres, né? O Hospital Estadual Alberto Torres. Apenas na emergência. Urgência e emergência, que ele é alta e média complexidade. E o Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáfaro, que é o retaguarda do Alberto Torres. O Alberto Torres, ele é porta aberta. Sim. E o Cáfaro é porta fechada. O que isso quer dizer? O Alberto Torres, então a gente atende pacientes que vão lá de urgências e emergência. Qualquer coisa, a porta está aberta 24 horas. 24 horas, né? Isso é uma da condição do hospital de urgência e emergência. Ele tem 24 horas com profissionais especialistas, né? No Alberto Torres, a referência é do trauma em queimadura e trauma, né? Trauma e queimadura. Sim. Então a gente recebe do estado inteiro, né, pacientes com queimadura e com traumas. Já o Cáfaro, ele é porta fechada, então ele recebe das unidades hospitalares. Recebe do Alberto Torres, recebe da UPA, recebe de outras unidades, né, para os pacientes. O Alberto Torres, ele, sendo um hospital de urgência e emergência, como é que funciona, né? Urgência é quando você chega com uma fratura, com dores intensas, e emergência é quando você precisa do atendimento imediato, rápido. Acidente de carro. Dependendo do acidente de carro, pode ser só trauma. Mas a emergência é quando tem a possibilidade de vir algo mais grave. Um tiro, um acidente de moto que uma fratura. Ele pode vir. A possibilidade de piora. A possibilidade piora. Entendi. Então, eu trouxe até algumas definições, mas eu não vou me prender a definições. Porque, assim, a psicologia hospitalar, as pessoas sabem que existe o psicólogo hospitalar, mas eles não sabem como funciona, né, o hospital. Eu costumo, a palestra, até na minha sala de aula, eu trazer a parte teórica, mas foco na parte prática. Porque muita gente não sabe. Eu gosto de trazer a realidade para dentro da sala de aula. Sim. Porque quando você entra, vamos supor, no hospital, começa a atender, você entra mais assertivo ou mais consciente do que você precisa fazer. Então, eu trouxe algumas definições aqui do hospital de urgência e emergência, né? Atendimento rápido e especializado para salvar vidas. Definição: unidade de saúde especializada no atendimento rápido a pacientes com condições médicas que necessitam de atendimentos imediatos.
E uma definição de urgência e emergência. Na emergência, situações graves com risco imediato de morte, exemplo, infarto, derrame, acidentes graves. E urgência, condições que requerem atenção rápida, mas sem risco imediato de morte. Entendi. Eu vou falar um pouco da prática dentro do hospital. Sim. Né? O psicólogo hospitalar dentro da unidade hospitalar, assim, na minha experiência, é de urgência, emergência, um hospital de alta complexidade, em média. O psicólogo está ali para dar assistência a pacientes, familiares e colaboradores. Sim. Funcionários do também. hospital. Isso. Tem uma regra, tem uma constância desse atendimento de funcionário? Porque a gente vai até perguntar isso daqui a pouco, mas do funcionário ele está ali todo dia. Sim, com essa nova normativa NR1, né, que tem que atender todo o psicossocial e a prevenção de saúde mental, então tem um trabalho dentro do hospital, na verdade tem um setor, que é um setor humanizado dentro do hospital, que trabalha com tanto com a prevenção quanto com o caso imediato. E você sentiu que com essa nova lei fez toda a diferença? Mudou um pouquinho essa configuração? Ou já existia um pouco desse olhar? Então, ela foi implementada agora, mas ela foi prorrogada até maio de 2026 para ser implementada, sendo que onde eu trabalho já está sendo implementado. Então, por exemplo, prevenção de 55 mais colaboradores que eles fazem atividade toda semana com esses colaboradores 55 mais. Então, essa normativa ela veio para poder dar suporte aos colaboradores, não só no imediato, mas também na prevenção. E aí a gente trabalha a gente atende os colaboradores por um período e encaminha para os dispositivos da rede. O que são esses dispositivos da rede? CAPs, unidade básica de saúde, dependendo da demanda. Sim. Né? E dentro da região da pessoa. Dentro da possibilidade viável para ela, né? Porque na verdade o dispositivo, se ele, por exemplo, como eu trabalho em São Gonçalo, se ele mora no Colobandeia, por exemplo, ele vai ter que pegar a região que atende o Colobandeia. Sim. Então a gente vai fazendo esse encaminhamento. E aí esse atendimento aos pacientes, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a gente parar para refletir um pouco, né? Se colocar no lugar do outro. Quando você está dentro de um UTI, você não tem televisão e você não pode ficar com celular. E você está ali por 17 dias, sem televisão e sem celular. Como é que essa pessoa fica? Vamos pensar no mundo dinâmico que a gente vive. O tempo todo com interação com o celular. E aí 17 dias esperando, 10 dias esperando uma cirurgia. Às vezes porque precisa esperar a parte moles melhorar, o que seria? Um ferimento que não pode operar enquanto esse ferimento não cicatrizar, não secar. Imagina a cabeça da pessoa. Pensa você, 17 dias sem telefone, visita, o hospital é humanizado, então a visita ela é de 3 às 4, mas você só recebe visita nesse período. E aí você tá no CTI, lúcido, orientado, e em volta tá vários pacientes entubados, você ainda não tem interação nem com os pacientes. Como é que essa pessoa está? Porque isso é uma das maiores demandas que a gente encontra dentro do hospital. Porque a cabeça já não tá boa. E aí, o que o psicólogo faz? Como é que a gente faz? Geralmente, a gente recebe um parecer dentro do sistema pedindo atendimento. E aí, a gente vai conversar com esse paciente, né? Vai dar o acolhimento. Por exemplo, teve um paciente que morava... Eu não lembro a cidade, mas era bem longe. Então, ele ainda por cima não recebia visita. Porque... Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O familiar faz toda a diferença. O humanizado muda muito, né? Oi? O hospital ser humanizado muda tudo. Por quê? Porque um hospital humanizado, ele tenta tirar esse sofrimento da internação. Primeiro, o sofrimento pela doença. Segundo, o sofrimento porque você perde sua autonomia. É bom pensar que quando você entra no hospital, você não lancha a hora que você quer, você não toma banho a hora que você quer, você não almoça a hora que você quer, nem janta a hora que você quer. Tem horário para isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o paciente perde autonomia. A gente costuma dizer que tem alguns pacientes que têm atitude pueril, infantil. E por que essa atitude infantil?
Porque tá colocado ali como uma criança? Perde autonomia, você vai perdendo todas essas suas vontades de fazer, e aí você, de repente, se coloca nesse lugar mais infantil. Aí você tem que avaliar cada contexto. É, lógico. Eu lembro, você tá falando isso, eu lembro meu pai, ele foi fazer uma cirurgia e ele tava lúcido, completamente lúcido no CTI, porque ele não podia se mexer. Ele teve um aneurisma na horta abdominal. E aí ele não podia se mexer. Ele chegou, foi direto pro CTI. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal do CTI, ele tava exatamente nesse quadro. Todo mundo dentro do CTI entubado, e ele ali. E aí o pessoal passava, ele ficava conversando com ele para distrair um pouco ele, e aí ele arrumou um lixo para ficar acertando bolinha dentro do lixo para poder se distrair, para ficar acertando bolinha, e o pessoal ajudava ele, dava umas bolinhas para ele jogar. E é isso, você tentar distrair a pessoa que vai estar ali, né? Isso foram 2, 3 dias, imagina mais tempo ainda nessa situação. A gente costuma dar caça-palavras. Né? A gente tem esse projeto, né? A gente dá caça-palavras. Quando não tem a gente imprime, né? Para poder distrair a pessoa de alguma forma, tirar o foco dali da doença. Mas é uma angústia muito grande. Né? E o que acontece também muito dentro do hospital, há pouco, um paciente estava no trauma. O trauma é o setor que é o mais difícil ali. Difícil, mas o mais... Como é que eu posso dizer? O perigoso? Que ali é o mais risco? Mais risco. Né? É onde você... Ou no centro de trauma, ou sala vermelha. Né? São os que são mais graves. Sim. E aí ele tá com as duas pernas... Dois pés quebrados. E alguns dias aguardando a cirurgia. Paciente de 20 anos... E aí eu fui chamada porque ele queria sair à revelia. Como é que ele vai sair com os 2 pés quebrados, né? Como é que ele vai sair com os 2 pés quebrados? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e conversa com o paciente. Porque essa faixa etária é uma faixa etária bem difícil de se trabalhar. Por quê? Porque são adultos, né? São adultos. Acabou... Né, de chegar na fase de adulto, jovem adulto, mas ainda não tem a maturidade de ficar sozinho no hospital. Que até então, até os 17 anos e 11 meses, ele seria acompanhado pelos familiares. E assumir aí essa responsabilidade de agora eu sou adulto, e ele simplesmente falou, não, mas eu vou sair, eu vou para um hospital particular. Não, eu vou fazer no hospital particular. Falei, mas você sabe o valor de um hospital particular para fazer essa cirurgia? Falei, não. Ele, não. É em torno de 50, 100 mil. Ele, nossa, isso tudo? E aí você vai conversando, trazendo a realidade para ele. Aí, mas se você sair daqui, você sabe os comprometimentos, você sabe o que te implica sair daqui? Não sei. Você não vai receber do médico a prescrição de medicação. Você vai sair sem a nossa autorização, sem autorização do médico. Então, você não vai ter prescrição médica. Primeiro, você com a perna quebrada, ninguém vai poder te segurar para levar você até Não, mas você só pede um Uber e me leva. Não, a gente não pode deixar você sair. Sim. Só que, aí vamos lá, um paciente lúcido orientado. Você obriga ele a ficar no hospital? Tem que explicar realmente, né? A gente não pode segurar. E ele foi embora, esse paciente? Ou ele ficou? Até alguns plantões ele ficou. Não sei agora como é que tá. O familiar também não quer levar, mas tem uma questão aí até jurídica. Né? A gente sabe que o paciente tem que ficar. Sim. Ele tá com 2 pés quebrados. Quebrados, precisa de cirurgia, não pode botar o pé no chão. Mas a gente também não pode segurar, porque não é cárcere privado. Sim. Se tá lúcido orientado, ele pode evadir o hospital. Sim. Né? Então, fica aí uma questão, você não pode segurar. Sim, a responsabilidade dele, o risco que ele vai estar se colocando, né? O que a gente precisa, enquanto psicólogo, é passar para ele quais são as implicações. E devolver para ele, né? Isso, você já é um adulto, isso agora é uma responsabilidade sua. Aqui, você está no melhor hospital, você está no hospital de referência, e de referência do estado do Rio. E é uma referência mesmo. É uma referência. É uma referência. A gente recebe até de outro estado com um helicóptero.
Você entende? Não, eu já fui a alguns hospitais muito bons, mas eu fiquei impressionada. O Alberto Torres, ele é um hospital muito agradável dentro da possibilidade até de hospital, né? Eu fiquei impressionada, assim, ele tem imagens bonitas ao longo do hospital. Eu acho e acredito que isso tudo seja pensado para quem está lá dentro também ter um pouco dessa humanização de não estar dentro de um hospital, né? Ele é um hospital muito legal mesmo. Ele funciona da seguinte forma, né? Nós temos um setor de emergência, que na frente dessa emergência a gente tem a sala vermelha, que é onde os pacientes chegam com urgência. Vai para a sala vermelha, estabiliza, vai para a sala amarela. E depois da sala amarela, ele vai ser direcionado para outros setores. Sim. Ou, às vezes, até mesmo para o CAFRO. Ou para o CTI do CAFRO, ou para a clínica médica, ou para dentro do próprio hospital, que a gente também tem enfermaria e CTI. E aí a gente tem também o CTI 1 e 2, a gente tem o CTI 4 e a gente tem a clínica médica. Isso é muita coisa. É um hospital muito grande. Aí a gente tem CTI pediátrico, enfermaria pediátrica e emergência pediátrica. Nossa. E a gente trabalha com 3 psicólogos por dia. Uma fica na rotina, que é vendo mais essa parte burocrática, participando dos rounds, porque todo dia, de segunda a sexta, nós temos a equipe multiprofissional que se reúne e fala de cada paciente. Isso que eu ia perguntar, porque essa parte que você contou desse paciente com o pé quebrado, por exemplo, é incrível você ter essa consciência de todo o processo, inclusive de que ele é um recém-adulto. Entender tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue acompanhar, fazer uma continuidade. Não. Como é que vocês... nessa conversa que vocês ressignificam isso? Eu comecei aqui, parei aqui, você continua daqui? Ou cada um acaba tendo que entender... Cada um entende uma coisa da pessoa e vai tentando trabalhar aquela coisa. Vocês conseguem juntar todas as peculiaridades que o psicólogo entende? Sabe? Fazer uma coisa contínua em algum momento? É possível? Esse round a gente fala mais de parte... médica e psicológica também, mas isso é toda a equipe, né? Médicos, especialistas em ortopedia, clínico geral, cirurgião vascular, mas quando eu falo da rotina, são 3 psicólogos, tem a psicóloga de rotina, essa que vai fazer essa comunicação. Então a gente percebe que tem um paciente lá que está querendo evadir o hospital, ele está sem condições de evadir, isso é passado para essa rotina. Por que rotina? Porque ela está todo dia. Então ela faz o link, é a mesma pessoa. Todos os dias. Tem que ser a mesma pessoa. Tem que ser. Não, obviamente, mas eu não sabia. Não. E ela que faz esse link. Ela tá no horário comercial. Porque senão fica isso, solto. Sim. Porque aí eu faço um trabalho, o outro psicólogo faz outro trabalho. Até porque cada um, na psicologia, a gente tem nossas abordagens, né? Sim. Então, cada um vai fazendo sua abordagem. Mas ali, o fundamental é o acolhimento ao paciente. Então, esse link é feito com a rotina. E até pro vínculo do dia a dia, que é ela que vai estar lá para poder estar na rotina da pessoa, do paciente, né? Exatamente. Faz toda a diferença. O hospital, ele é humanizado, né? Então, ele é um hospital com selo acreditado. Eu tenho um relato de uma amiga minha que ficou lá. Ela tem até uma coisa que não tem diagnóstico até hoje, fez uma cirurgia seríssima. Ela fez o primeiro período de psicologia comigo. E ela ficou lá por 6 meses. Ela falou, eu tô aqui porque a psicóloga de lá mudou a minha vida. Eu fiquei internada sem diagnóstico, só sabia que o negócio era sério. Eu tava nesse estado que você narrou, né? Trancada. Sozinha não, porque ela era menor. Trancada, parada, e aquela psicóloga foi mudando a minha... Falou que era a mesma, talvez fosse a pessoa da rotina, não sei. Todo dia ela chegava lá. Eu falei, eu tenho que fazer psicologia, eu tenho que fazer isso por alguém. Ela falava a palavra acolhimento também. Ela falou, o acolhimento que nem a minha mãe, por não ter conhecimento do assunto, conseguiu me dar. Dava carinho, mas não conseguiu entender o momento, né? Então, a gente, enquanto psicólogo ou os médicos, a gente está num lugar do saber, né? E aí, quando a gente conversa, né, com o paciente, e eu chamo de conversa, né, porque eu, Dayana, eu gosto de ser algo que deixa o paciente à vontade. Né? Chegar ali, olha, eu vou fazer agora uma análise com você. Isso deixa a pessoa presa. Mas, Dayana. Então, a gente, nesse lugar de saber, a gente vai ouvindo, né? Porque você tem que ter uma escuta
ativo. Até porque eu acho que essa escuta, assim, só te interromper, mas eu acho que ela é diferente da escuta da clínica, né? Porque você sabe que você tem a oportunidade de estar 1 mês, 2 meses, 1 ano com uma pessoa. Você, ali naquele seu lugar de conversa, talvez seja só aquele encontro. Você precisa ou ser mais poucos. agressiva. Então faz toda a diferença essa mudança de atitude do psicólogo quando você está no hospital, né? Eu costumo dizer mais agressiva, mas não no sentido de agressividade. Sim. Mas tem uns psicólogos que trabalham comigo que falam assim, você coloca o dedo na ferida e gira. Por quê? Porque eu não sei se ele vai estar ali em outro momento. Sim. Muito mais rápido do que na clínica. Muito mais rápido. Porque a clínica, você vai deixar o tempo do paciente. Só que ali... Você não tem qual esse é o tempo? Sabemos. Eu posso ficar nesse plantão com ele. No outro, ele já ganha alta. Né? Não sei. Eu, quando fiz estágio, na época, eu estudando, eu fui perceber a importância da psicologia num atendimento que eu fiz. Era um hospital lá em São Gonçalo também. E aí a técnica me pediu para atender. A técnica de enfermagem pediu, você pode atender esse paciente? Eu falei, claro. A paciente, era uma mulher. E aí eu atendi a paciente. E ela estava com essa atitude pueril de não queria tomar medicação. Ficou 1 semana sem tomar medicação e chamou a psicologia depois de 1 semana. Fui lá no leito, conversei, dei o acolhimento e ela percebeu o quanto que era necessário, né, ela tomar medicação, ela se alimentar. Porque eu sempre jogo para o paciente o seguinte, o que você pode fazer para ajudar a gente? O que você pode fazer para se ajudar? É se alimentar, é procurar pensar em coisas positivas. E ela entendeu isso. Isso foi em 2013. E aí eu falei, nossa, hoje eu entendi a importância do psicólogo hospitalar. Porque se você tivesse ido antes, se alguém tivesse tido esse olhar de... Eu questiono isso. Né? A gente fica no será, mas eu imagino isso. E aí eu vi a importância. Difícil, né? Difícil, mas também são coisas que não fogem do nosso alcance, né? Eu acho incrível esse trabalho da psicologia hospitalar. Você entendeu, então, desde o começo, que você já fez estágio lá, né? Você já começou desde o começo. Hospital, não foi nesse, não. Não, mas o que eu queria dizer, você já se encantou pela psicologia hospitalar desde o começo, né? Da sua vida na psicologia. A psicologia hospitalar, desde que eu entrei na faculdade, eu queria psicologia hospitalar. Em 2014, eu perdi o meu pai nesse hospital que eu trabalho. E eu falei que eu seria psicóloga desse hospital. E foi o primeiro hospital que eu entrei para trabalhar, não de estágio. E eu entrei nesse hospital e eu falei, eu quero dar o acolhimento. Então, eu costumo dizer assim, que tem gente que acha até meio estranho, mas eu quero estar perto da morte. Porque a morte, ela é inevitável. Sim. E o que você pode fazer quando isso acontece enquanto psicólogo? Lá, toda vez que tem comunicado de óbito, o médico chama o setor de psicologia. E aí a gente vai junto com o médico, e o médico faz todo o primeiro atendimento, né? Pergunta como ele tá, faz os protocolos que tem que ser feito. E aí entra o papel do psicólogo. E aí, o que o psicólogo faz? O que o psicólogo faz nessa hora? Mas como ele dá esse acolhimento? É difícil. É porque a pessoa não foi até o consultório te procurar, você que vai até o quarto dela. E a gente vai num setor chamado NAF, que é do acolhimento à família. Como é que faz? E aí, como é que faz? Já sai abraçando, sai, eu sou psicóloga, tocando no braço, o que você faz? É esperar a demanda. É esperar a demanda, porque às vezes aquele familiar, ele não quer um toque. O que eu costumo fazer, eu sou psicóloga, me chamo Daiana Santos, eu vou estar com você nesse processo até o final. E você espera. E você fica à vontade para falar, se você quiser. Enfim, só falo isso. Não só fala isso, deixa a pessoa à vontade. Deixa a pessoa. E o que eu faço? Às vezes é só dar um copo de água e um lenço. Isso já é acolhimento. Sim. Isso já é acolhimento. Quem somos nós, enquanto psicólogos, de achar que a gente vai estar ali e amenizar a dor dele? Quem somos nós? O que a gente precisa, né, é ter uma leitura do contexto. Ler os movimentos, ler o corpo.
Se É isso que precisar, você você tá ali. precisa. E já aconteceu de não ter abertura? Eu sou a Daiane e Silêncio. silêncio para acredito. sempre? Acredito que sim, né? Ou rejeitar? Inclusive de pedir pra gente sair da sala, que eles queriam ficar sozinhos. É isso, mas de rejeitar vocês. Inclusive porque eles queriam ficar sozinhos. E aí? Mas a gente sair e respeitar já é um acolhimento. Sim. Sim, é um respeito. Porque a gente poderia falar, não, a gente vai terminar aqui a papelada e depois vocês ficam sozinhos. Não, a gente respeitou o espaço deles. Sim. Eles queriam ficar ali entre eles. Até porque eles se conhecem. Sim. Quem sou eu? Psicóloga? E às vezes eu não quero. Mas como aconteceu de paciente se jogar no chão, começar a se bater, e eu vou pro chão junto com o paciente. Pode ser de qualquer jeito. Não Pode tem ser de como qualquer saber, jeito. não Não tem pode- como não tem como saber. saber. São O atitudes importante inesperadas. é você ler o ambiente. Sim. Isso que é pra mim, é o maior desafio. Hoje, não é o maior desafio pela prática, mas no início, pra mim, foi o maior desafio. E Você sabe ler que- esse ambiente. Então, essa leitura do ambiente é muito do seu olhar, mas também faz parte do que a equipe te passa, né? Toda essa junção da equipe de te explicar o que aconteceu com aquele paciente. Sim ou não? Às vezes a gente vai sem saber o que aconteceu com o paciente. Eu fiquei imaginando porque às vezes é muito corrido também. Não tem muito tempo corrido. Por exemplo, de ter essa... Tem um paciente que chega de urgência, vai pra sala vermelha. E aí tenta PCR de não sei quantos minutos, tenta faz as manobras, tenta trazer o paciente de volta, ele vai a óbito. Isso em meia hora. O que eu sei desse paciente? Nada. Eu só sei o seguinte, vai ser um óbito difícil. Porque quando você tá lá internado, você já tá ali com luta antecipatória, você já tá ali meio que se preparando, né? Não sei nem se é a palavra correta, se preparando, mas você já tá ali Um susto, né? administrando, Digerindo. Digerindo aquele sem sofrimento. Tá meio que numa espera de que pode vir ou não. Agora, imagina quando você chega. Já peguei um que tava no aniversário de 1 ano da neta. E ela chegou na sala vermelha e foi a óbito, todo mundo arrumado lá de fora. A neta foi a óbito? A avó. A avó? Tava no aniversário da neta ou do neto, não lembro. E foi a óbito. A família inteira, toda arrumada. Todo mundo arrumado lá. Nossa. O que eu sei desse paciente? Só sabia isso. E aí, esse costuma ser um óbito difícil. Costuma ser um óbito difícil. Sim. Porque começa a chorar, se desestabilizar e você tem que estar ali segurando. Agora, já aconteceu, Daiana, de você ficar comovida, né? Porque eu acho o seguinte, ali o momento da dor é dor familiar. Então, não é, você é fria. Não é fria. O sujeito ali é ele. Quem precisa de acolhimento é ele. Se eu me desestabilizar igual a ele, não vai ser bacana. Sim. Mas já aconteceu num caso de um óbito ser muito semelhante, o rapaz que morreu ser muito semelhante à minha história. E eu saí do óbito pra minha sala com as lágrimas pulando do meu rosto. Mas você não chorou com eles? Te atravessou. Me atravessou. E aí eu fui pra minha sala. Só que 2 minutos depois, outro óbito. E aí final de semana é um psicólogo só. Aí você vai, enxuga e vai. Só que no meio do óbito, a paciente era mais velha, não teve tanta. Eu precisei sair. Uma dor no peito. Muito, muito forte. E entrei com um protocolo de infarto. Eu sabia que era uma crise de ansiedade, sabia que era ali algo que eu não conseguia elaborar e logo fui para outro. Porque o que a gente faz quando tá todo mundo? Um óbito, vai uma psicóloga. O outro, agora vai você. Não, mas foi mesmo o óbito sendo tranquilo, a gente vai passando para poder dar esse descanso pra gente. E aí eu fui e não consegui dar continuidade porque entrei no protocolo de infarto. Não era, né? Era uma crise de ansiedade, mas é um cuidado que a gente precisa também ter com a gente. E a equipe, a gente faz isso. Quando tá 3, a gente vai revezando pra ter esse cuidado com a gente. É isso que eu ia perguntar isso. Além de, provavelmente, terapia, quais são os cuidados que vocês conseguem ter com a saúde mental de vocês? Porque eu agora, ainda como estudante, eu fico assim, gente, eu acho que eu pediria férias de 6 em 6 meses, porque
É muito... Eu tô aqui nervosa por causa de alguém que eu não conheço, que você contou. Quais são as estratégias? Então, uma das estratégias, primeiro é você fazer sua terapia, precisa, Sim, né? básico. Mas outra é isso, quando pega um caso, não precisa nem ser de óbito. Óbito a gente já divide, vai você e a gente divide. Mas também quando você pega um caso muito, né, pesado, a rotina mesmo fala, senta, descansa, deixa que agora é com a gente. O negócio é cada um se cuidar também, o grupo se cuidar. O grupo tem esse acolhimento. Por exemplo, quando eu peguei um paciente, né, 5h30 da manhã, o CTI pediátrico me ligou, eu falei pro setor, eu falei, isso aí é problema. E quando eu chego, foi um óbito de uma criança de 11 meses, os pais no leito com a criança, e como o hospital é um hospital humanizado, ele ficou ali em torno de quase 2 horas, eles, né, velando o filho. Deixaram. Velando o filho. E o psicólogo faz o quê? Eu fiquei só na retaguarda falando, eu sou psicóloga, me chamo Dayana, e eu vou estar aqui com vocês nesse processo. O que vocês precisarem, eu tô aqui. E eu fiquei lá com eles. 2 horas em pé. Botando 2, mas foi um pouquinho menos que 2. Em pé. E às vezes, uma mão no ombro, quando você lê o ambiente, permite, né? E chegou um momento que a enfermeira olhou e falou, agora a gente precisa. E aí eu falei com os pais, eles se despediram, que era preparar a criança, né? Pra levar pro morgue. E acompanhei o pai e a mãe até o estacionamento, né? Ele voltou, me procurou. Então foi um atendimento assim de 5h30 da manhã até 2 horas da tarde. Eles voltaram? Tem que voltar para preencher documentação, tem que voltar com a funerária para poder reconhecer o corpo, né? Aí tem a parte burocrática que leva um tempo, né, até você fazer tudo isso. E eu dei esse atendimento até o final. Quando foi a parte de ir pro morgue ver a criança, aí a psicóloga, a outra falou assim, não, deixa que outra psicóloga vai. Porque eu já estava exausta e não achei que eu estava exausta. Entendi. Sim. Porque é algo que mexe de uma maneira. Teve vezes já de eu chegar em casa e minha sobrinha fala assim, mãe, minha tia parece que tá com 60 anos. Ela falou, o plantão deve ter sido difícil. E aí no dia seguinte ela, nossa, ela tá com outra aparência. Né? Então a gente precisa desse cuidado. E quando a gente tem uma equipe que trabalha junto, né, que é a equipe que eu tenho hoje, a gente cuida dessa forma, além de cada um com sua terapia. Essa equipe que você diz é a equipe de psicólogos ou você está falando da equipe do hospital em si como um todo? Psicólogos. Psicólogos, né? Porque é muito solitário. Por mais que a gente tenha um round, né? A equipe vai meio que enfermagem com técnico de enfermagem, psicologia com assistente social, né? Você vai tendo mais interação com seus grupos ali. Entendi. Não, eu tô doida pra perguntar uma coisa. Porque o Alberto Torres é essa referência e a gente vê como existe esse olhar pra psicologia lá dentro. Como eu já tive a experiência de ter outros hospitais também com a psicologia dentro, desde uma pessoa que entra na emergência. Mas eu ainda fico na dúvida se esse olhar são para todos os hospitais hoje em dia ou se você ainda acha que os hospitais deixam um pouco aquém esse lugar da psicologia. Esse lugar da psicologia não são em todos os hospitais. Deveria, mas não são. Eu posso falar por esses 2 que eu trabalho, que a gente tem essa forma... Os 2 são públicos, né? São públicos, são estaduais. Tem essa forma de trabalhar, mas porque tem um selo acreditado. Então, é uma condição para você ter esse selo acreditado. Mas outros hospitais, eu não vejo, às vezes, nem em hospitais particulares. Eu tenho uma experiência de um hospital particular que teve uma pessoa próxima a mim, quando ela entrou na emergência veio uma psicóloga e depois até chegar no CTI teve psicólogo com ela o tempo inteiro e depois no CTI a mesma psicóloga todos os dias e ela relata que isso foi o que fez toda a diferença para ela se manter em pé ali dentro de uma situação extremamente difícil. Então, eu fui no Alberto Torres com você, tive essa oportunidade e tive essa vivência que foi muito próxima de mim, dessa pessoa lá no hospital. E eu vejo como é fundamental. E aí, quando você pensa assim, que não são todos os hospitais que têm esse lugar do psicólogo, eu fico, gente, por que não? Que loucura, que absurdo, né? Como é que não se olha para esse lugar
O psicólogo ali, ele vai fazer toda a diferença nesse tempo que o paciente vai estar. Né? Porque um paciente que fica muito tempo ansioso, angustiado, né? Pode chegar um momento de querer sair à revelia. Ele acaba dando trabalho para a equipe de enfermagem, porque ele tá ali, ele precisa colocar para fora. E ele coloca para fora como? Né? Quando ele percebe que ele está sendo visto, acolhido, que ele tende a ajudar. Tende não. Isso ajuda no tratamento. Sim. Porque se a cabeça... É o que eu falo para os pacientes. Se aqui não estiver bem, o resto não vai estar. Sim. Teve um paciente que acidente de moto, e ele ia ficar bastante tempo, porque às vezes você tem que fazer uma cirurgia para depois fazer outra definitiva. E aí você faz uma cirurgia, espera partes moles, ficar, né, cicatrizar, secar, para depois fazer a cirurgia final. E ele falava assim: meu filho nasce amanhã, e eu não vou poder ver meu filho. E aí você vai ouvindo, deixa ele se esvaziar. E aí você vai pontuando algumas coisas. Porque existem várias maneiras de você ver o mesmo assunto, né? E aí eu falei pra ele assim: ok, esse acidente de moto você se machucou bastante nele, muito. O que poderia ter acontecido? Ele falou: como assim? Eu falei: o que poderia ter acontecido de grave? Foi um milagre, eu não fui a óbito. Eu falei: ok, então você tá dizendo pra mim que amanhã é o nascimento do seu filho e você não vai estar lá, né? Mas você conseguiu estar no hospital de referência e tá vivo. É isso? Então, amanhã poderia seu filho nascer e no dia seguinte, um dia que ele não tem pai. E hoje, você vai fazer todo o tratamento, mas ele vai continuar com o pai. Mas você só não vai ver o nascimento do teu filho, mas vai ver seu filho pro resto, até o resto da sua vida, né? Ele olhou pra mim e falou assim: é verdade. Porque o foco tava em eu não vou ver meu filho. Sim. Mas tem um outro foco. Sim. Você tá vivo, vai poder ver teu filho até a tua morte. Sim. E ali ele falou: é verdade. Não parei pra pensar. Então, é você direcionar aonde é o foco. Sim. Que é no cuidado. Que é no estar bem o paciente. E às vezes ele desfoca. Porque fica ali angustiado, não sabe. E aí perde. E aí o psicólogo vai fazer o quê? Direcionar esse foco. Dayana tá trabalhando. Sim. Uma coisa que é maravilhoso, só voltando um pouquinho porque a Paty falou, mais ou menos, ela falou dessa importância, né, do psicólogo, que onde você trabalha tem o selo que vocês trabalham, mas eu lembro de um caso falando disso que teve uma palavra, foi uma frase muito mal, não vou nem citar para não saber de quem muito mal colocada no momento de emergência, que foi péssima para quem entrou junto com a pessoa que entrou para ser atendida. Vocês fazem, era uma enfermeira no caso, vocês fazem todo esse trabalho, você falou que tem a equipe multidisciplinar, todas as outras pessoas da equipe que não são psicólogas, elas sabem o que elas podem ou não falar, ou elas esperam o psicólogo? Então, por mais que seja um hospital acreditado, né, o ser humano é singular, né? Tem uns que são mais humanos, tem uns que são mais... Tem um treinamento para isso? Não? Científicos, né? Mas... uns até são grosseiros demais, né? Você acha que a pessoa no dia a dia vai acostumando com aquela rotina e vai se tornando um pouco mais fria nessas situações Então, difíceis? às vezes é necessário para se proteger, né? Por exemplo, a gente, enquanto psicólogo, a gente vai para terapia e coloca para fora. Mas a gente sabe a importância do psicólogo, a importância de uma terapia. Sim. Agora, tem uns que não vão. Entendi. E aí não sabem elaborar. Aí elabora colocando uma barreira, né? Para não se machucar. Porque é muita tragédia que a gente vê praticamente todos os plantões, né? Mas o selo dá um treinamento para toda a equipe? Não. Não, ainda não. Entendi. Não, mas a gente tem hoje essa NR1, né, como comuniquei, e aí tem um trabalho, tem palestras, né, que
com a equipe médica, equipe psicológica, com assistente social. Então, a gente tem uma palestra de conscientização, né, desse lugar humanizado. Sim. E aí, Daiana, quando você vê, por exemplo, uma pergunta que eu fiquei pensando também, o paciente está em coma, então ele não está falando, que no caso seria o seu paciente, mas o irmão dele, a mãe dele, está totalmente desestabilizado, seu paciente se torna a família, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai pro CTI, a gente costuma ir na hora da visita. Por quê? Porque aquele paciente em coma, a gente não sabe como é que tá. Uhum. E a gente acaba atendendo os familiares. Uhum. Né? E todo o atendimento vai ser para a família. Vai ser com a família. Teve um paciente que estava em coma. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Tá em coma? Conversa com ele. Fala para ele que você tá aqui. Tem gente que fala, não tá ouvindo, né? Mas assim, eu, Daiana, eu acredito que ele tá ouvindo. Tá em algum lugar tá ouvindo. E aí tinha um paciente de 19 anos, a mãe tava com ele. Eu falei, mãe, conversa com ele. Mas tem médico que diz que não escuta, mas eu conversa. Diz, eu tô aqui, você não tá sozinho. Lá fora tá fulano, Beltrano, tá seu irmão, tá... Conversa. E, gente, surreal. A paciente de afogamento, não sei quantos minutos, né, desacordado. E ele, quando a mãe falava, né, o olho todo branco, quando a mãe falava, metade do olho preto aparecia. E ela falava, você tá me ouvindo? Balança a cabeça. Ele balançava. Segura na minha mão. E segurou. E aí, isso foi numa sexta. No sábado, ele ia fazer uma cirurgia para ficar... Tava grave, né? E o legal que a equipe médica, ela fala da gravidade, né? Ele não fala, não ilude o paciente, ele fala a gravidade. E eu falo, mãe, ele tá muito grave. O cenário real. Ele tá muito grave. E aí, no sábado, ele ia fazer uma cirurgia e na segunda eu tava de plantão. Quando eu cheguei no CTI, que eu olhei o paciente... acordado, lúcido, orientado. Falei, mãe, a cirurgia dele deu certo? Ela falou, não, ele nem fez. Ele nem fez. Lindo. E tem muito nessa hora a fé. Muito. Né? E eu costumo sempre perguntar ao paciente, qual é a sua religião? Porque ele tá sempre falando, porque Deus, né, tá sempre ali colocando o divino. E aí eu pergunto e dou acolhimento naquilo que é a religião dele. Qual é a sua, Daiana? Não interessa. Interessa dele. E se ele tá pegando nela, é necessário. No hospital isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Tudo, né? Mas você respeitar a doutrina dele. Não impor a sua. Sim. Respeitar a dele. Porque eles tendem muito a barganhar com Deus. Se fizer, tem Elizabeth Kubler-Ross que fala sobre isso, né? Uma psiquiatra. Ela fala dos 5 momentos do luto, né? E um dele é a barganha. E é isso, Senhor, se minha filha melhorar, eu volto pra igreja, eu subo a escadaria de não sei o quê. É o clássico. Né? Isso a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala da barganha. A promessa é uma barganha. A promessa é uma barganha. E aí, por que tirar o divino nessa hora? Por que tirar a religião nessa hora? Tem que tirar a sua. Você tem que ser neutro ali. Independente da sua religião, se a fé dele é ali, você tem que estar junto com ele. Qual? Você já contou alguns momentos bonitos, assim. Falou de religião, eu lembrei, não que tenha a ver. Mas qual desses momentos, tem algum que você possa contar, que te mudou como ser humano, como Daiana, assim? Eu profissionalmente também. Acho que você contou aí que mexeu. Aquele que fez a diferença para você entender o valor da psicologia ali naquele momento, né? O primeiro que eu peguei, né, quando eu era estagiária. Tem algum outro? Além, muitos, né? Eu acho Todo que, dia. Não, e eu vou te falar que eu tive aula de psicologia hospitalar e você, com a sua prática, faz toda a diferença na aula de psicologia hospitalar. Eu acho que você mostra o real da psicologia hospitalar. E eu costumo dizer assim, realidade bíblica ou carnal? Mas, respondendo ao que você me perguntou, não foi um caso, foram os casos. Foi a experiência. A vida, e aí até me emociono, que a voz quase embargou, ela é um sopro, ela é rápida. Essa é rápida. E às vezes a gente se apega a coisas
materiais. E o valor está na relação, está nas pessoas. Isso eu aprendi na prática, mas aprendi também quando eu perdi meu pai, né? Eu estagiava, estudava e trabalhava. E aí ele foi internado, na quinta-feira ele foi liberado. E aí no final de semana, o pai da minha filha, eu era casada, ele falou assim, vamos lá ver seu pai? Eu falei, amor, tô tão cansada, vamos deixar pra semana que vem? E sim, eu vi ele semana que vem, no enterro dele. Foi onde eu vi. E aí eu falei, peraí, esse mundo é dinâmico, mas a gente tá esquecendo, fundamental. Toda vez que eu tô de plantão, perde-se pessoas morrem. Na maioria das vezes, né? Lógico que tem plantão que eu não pego óbito. Mas é raro, as né, pessoas morrem. É raro. Ainda mais no hospital de urgência e emergência. Mas as pessoas vão embora. E às vezes a gente só dá valor depois que perde. E a gente perde essa coisa de estar com o outro. Ah, tá onde? Vamos fazer uma viagem? Não, às vezes é só sentar ali na praia, entendeu? E conversar. Ou tomar um café. E às vezes a gente tá perdendo isso. Então o hospital me fez ser mais humana. A gente até falou um pouquinho aqui atrás que tem gente que fica fria, né? Eu me considero uma pessoa muito humana, né? Eu olho muito pro outro. Mas o hospital me tornou mais assim, né? Perceber, por exemplo, a minha filha, né? De estar mais presente na vida dela, porque essa dinâmica, né, essa vida dinâmica, você vai para lá, vai para cá. Eu trabalho em 2 instituições de ensino, trabalho em 2 hospitais, e você percebe que você tá para lá, para cá, para lá e para cá, e o hospital me fez perceber que a vida passa rápido. Você vê, uma paciente estava no aniversário de 1 ano do filho, Do neto. né, do neto, aliás, e chegou praticamente em óbito e morreu. O valor da vida muda, né? A relação. A relação da vida muda e o valor que a gente dá pra vida acaba naturalmente mudando, né? Mudando. Então não foi um caso, foram todos. Eu não sei o que falar. Posso chorar um pouquinho, dar uma cortada? Ai, não, é muito profundo, né? A muito pessoa, para profundo. estar na... Eu costumo dizer que o estágio é parte fundamental na formação de vocês, né? A gente, psicólogo, é o estágio. Por quê? Porque é o momento que você vai dizer assim, odiei. Porque estar naquele lugar é lidar com sofrimento constantemente. Com sofrimento de verdade. É olhar a dor do outro ali, não só dos pacientes, né, mas dos familiares. Sim. Você tem que estar ali, você tem que amar. Você tem que amar, você tem que entender que você vai estar lidando com sofrimento constantemente. E como você lida com isso, né? Se ele te adoece, procura outro, e é normal. Somos seres humanos. Meu pai dizia, se o gosto fosse igual, amarelo não existia. Né? O hospital, a psicologia hospitalar para mim é minha paixão. A educação é minha segunda paixão. E se não gostar também, você não vai ajudar ninguém. Então é melhor não estar ali. E tudo bem por isso. Tudo bem, E tudo bem por isso. Até na própria clínica. Você está atendendo e vem um paciente que te atravessa, como por exemplo, para mim me atravessa atender um pedófilo. Eu não vou atender, eu vou passar, e tudo bem por isso, porque somos seres humanos e a gente precisa. Uma coisa que é fundamental a gente, enquanto psicólogo, aliás, enquanto ppsicólogo, mas para vida, para todos, ser humano, como né? ser humano, é entender nossas limitações. Porque se você ultrapassar suas limitações, você vai adoecer. E aí, adoecido, você não ajuda o outro, você não acolhe o outro. Sim. Você vai estar em sofrimento. Você não faz o que você faz tão bem, né? Não faz o que você faz tão bem. E você tá inteira ali para ajudar o outro faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu falo que o hospital para mim não é trabalho, né? Eu vou lá eu nem sinto que passaram 24 horas. É a coisa mais linda. Seu olho brilha contando. Sem dúvida. Brilha porque foi um sonho querer estar lá, porque é uma área muito restrita e tá dentro do lugar que eu perdi uma das pessoas que eu mais amava. Amo. Sim.
Eu já falei essa frase uma vez aqui no podcast, uma psicóloga que eu fiz terapia, não faço mais com ela hoje em dia, e eu nessa busca de às vezes encontrar para que nicho eu gostaria de atender, e ela falou para mim uma vez: Patrícia, nas nossas maiores dores a gente encontra as nossas maiores forças, e eu cada vez mais entendo que isso é muito verdade, né? E faz todo sentido quando a gente escuta histórias aqui no podcast, porque muitas pessoas contando as suas histórias, você, sem perceber, ela encontrou aquela força numa dor que ela teve muito forte. Eu costumo dizer que é o sapato novo que a gente coloca e dá o calo. Aí a gente tira e depois coloca, o calo vai cicatriza, não fica mais forte, mais firme. E o sapato lindo. E no final o sapato fica lindo O naquele sapato pé. fica lindo. E às vezes a gente segura com a dor e tá lá com o salto e a gente vai. Sim. Né? Isso sim, amadurece a gente. Eu acho que a gente sabe da nossa potencialidade quando vem a dor. Né? A gente acha que não vai ser capaz de suportar, mas a dor vem e você fala assim, não. É difícil, mas não vem pra melhorar, amadurece. né? Tudo Não, amadurece. Faz você olhar com outro olhar. Sem dúvida, a Dayana de antes, tudo isso que você viveu é outra completamente diferente, né? Totalmente. Era muito mais impulsiva, muito mais sem pensar no que ia falar. O hospital e eu também trabalhar como pesquisadora em habilidade social mudou muito a Dayana que eu sou hoje. Incrível. Né? Às vezes vem uma situação, né, não falando agora de hospital, mas uma pessoa vem agressiva falar com você, tá vindo dela. Como você vai responder que vai dizer quem é você? Eu costumo dizer que você recebe o lixo ou não, se você quiser. Sim. Então, trabalhar com habilidade social e hospital, sim, a Dayana de um ano, vou te dizer até de um ano atrás, não é mesmo da Dayana de hoje. De 10 anos atrás, então, é outra Dayana. É Dayana. E o hospital faz muita parte disso. E essa pesquisa com habilidade social também. Que incrível. Maravilhoso, maravilhoso. E eu tô cada vez mais encantada com esse trabalho com o hospital. Eu até tive uma conversa com uma amiga sua, que ela também trabalha nessa área, que vai ter uma indicação sua, e eu lembro que ela, para os estagiários que estavam começando, que estavam ali na entrevista, ela falou assim, depois de falar tudo, ela falou assim, mas eu queria que vocês entendessem que é um trabalho muito pesado. Muito pesado. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, vocês vão estar começando, mas vocês têm que entender, assim, eu não posso enganar vocês, porque às vezes você acaba de se formar e você está naquela animação, né, de atender, e você vai pegar de cara um soco na cara. Estômago. Exatamente. Então, te dá que a realidade vai ser maravilhoso, vai ser transformador, você vai sair uma nova pessoa daquilo tudo, mas fácil não é, né? Fácil não é. É por isso que eu gosto muito dessa disciplina, né? Vocês tiveram essa disciplina comigo. Por isso que eu gosto de trazer a realidade em sala de aula. Né? É lógico que a gente tem que trazer teoria, óbvio, mas nem tudo é tão bonito como está na teoria. Sim. Por isso aquela frase, a realidade bíblico-carnal, né? Porque é um trabalho árduo lidar com o sofrimento. A gente tende a fugir do sofrimento dos nossos. O ser humano não gosta de ficar sozinho, porque você não vai ter que lidar com seus pensamentos. Hoje a gente inventa estratégias mirabolantes para fugir do sofrimento, né? A gente põe nisso. Mas aqui, ó, puxando o saco da FAMAT, que eu acho também que acontece, e fala muito, conversa muito com o que você está falando, eu acho que a FAMAT ele tem um dom de colocar profissionais que são apaixonados pelas suas áreas para ensinar um pouco a gente. Então, assim, quem dá aula de psicologia hospitalar, ela é apaixonada por psicologia hospitalar, e aí passa isso pra gente. E aí quem dá aula de Gestalt é apaixonado por Gestalt, então faz toda a diferença. Então eu acho que esse amor ali faz toda a diferença quando você passa para os seus alunos. Você dá a prática, você passa a realidade, mas você passa o amor da psicologia ali dentro daquele lugar que você tá. Então, a gente sente toda essa diferença. Eu tô te falando como aluna, que é isso que você passa pra gente, viu? Eu acho que quando você tá dentro da aderência na disciplina, né, e você ama o que faz, não tem como. Como você falou, eu falo de psicologia hospitalar, meus olhos brilham. Brilham porque é um lugar que eu queria estar, é um lugar que eu amo estar. Na verdade, tanto na educação... Não, primeiro...
o hospital, segundo a Depois da educação, eu não me sinto trabalhando. Às vezes eu chego em sala de aula, vou dar aula 7 horas da noite, acabo 10. Cansada, mas eu chego em sala de aula, parece que vem uma outra, Dayana, uma coisa que, Delícia. sabe, flui. Sim, você tá sempre feliz pelos corredores. A gente sabe disso. Sim, sim, sim. Não, e aí, por exemplo, você vê aí o movimento que você fez, deu um trabalho danado pra gente levar os alunos lá para conhecer o Alberto Torres. Foi num sábado, de manhã, você estava cansada, todo um movimento que você percebe que não é fácil de fazer, mas que pra gente fez toda a diferença. E aí você faz esse esforço para mostrar pra gente aquilo ali que é tão importante a gente ver no dia a dia, né? Foi transformador. Todo mundo saiu de lá encantado com o hospital, com o trabalho da psicologia. A gente escutou casos ali que eu lembro até hoje, que marcam a gente. Faz toda a diferença na construção da nossa trajetória como estudante ali de psicologia. É porque você acaba pegando a teoria e entendendo ela na prática, né? Lógico que, né, mesmo mostrando, ainda tem muita coisa pra gente. Só a gente sabe, né? Como é que a gente como é que a gente lida no dia a dia. Olha, eu acho que você deu vários casos que eu acho que isso faz toda a diferença aqui, mas você tem algum, assim, muito especial? Pra perguntar, não tá querendo. Algum muito especial que marcou, não só assim, só como todos te marcaram, mas um que você percebeu ali que a psicologia fez toda a diferença, que foi impactante, que você acha que vale a pena contar para quem está escutando também, para mostrar quanto a psicologia é fundamental dentro do hospital. Eu tinha pensado nisso até ligado ao luto, assim, algo que às vezes a pessoa está em um hospital que não tem um psicólogo tão legal. Tem alguma coisa que você acha que você poderia falar para quem está nesse momento? Porque eu acho que, não sei, deve provavelmente uma das fases mais difíceis, realmente o luto, além de todo o processo de uma doença séria. Tem alguma coisa, um caso desse, se tiver dois, um de luto e um de que não seja luto? Segue a lista, hein, Anete? Tem um monte, mas tem uns que vão chamando mais atenção. Uma paciente de 4 anos, ela caiu de um segundo andar com a cabeça direto no chão. E aí, assim, é lógico que a gente já sabe, antes de falar com os familiares, né, o quadro e a evolução que vai se dar. Só que a gente tem que esperar a evolução. Sim. Então, a criança entrou com um protocolo de ME, morte encefálica. E aí, esse protocolo, por lei, faz alguns exames, são 3 exames, para confirmar a morte encefálica. E por sorte, né, eu falo sorte minha que eu pude dar esse acolhimento, meus plantões, eu fui pegando os meus e de outras pessoas, né, amigos, trocando, e eu pude dar 4 vezes acolhimento a eles. Estive lá 4 vezes. Eu estava sexta, sábado, domingo e na terça. E aí, todo dia, eu ia lá, ele, os familiares. Na verdade, os familiares, amigos, são da fé. Por isso eu falo da fé, né? Ele se apegou muito à fé dele. E aí, os amigos da fé ficaram lá. Eles moravam longe, eles ficaram 4 dias no hospital dormindo no carro. Nossa. Enquanto o amigo estava, né, no CTI com a criança. E aí, no último momento, foi, né, falado morte encefálica. E ele estava arrasado, mas ele estava mais tranquilo. E aí, no momento, ele me pega assim e fala assim: ele e os amigos da fé, né, a família da fé que eles chamavam, você não pode sair desse lugar. Se eu tô de pé hoje, foi todo esse acolhimento que você deu. Você não pode sair desse lugar. Eu falei, não trabalho só aqui, trabalho em outros lugares. Porque esse acolhimento fez toda a diferença. Porque nesses 4 dias ele pôde se esvaziar daquilo que estava. Você não se emociona, não, de ouvir uma frase dessa? Eu fiquei emocionada aqui só de ouvir. Imagina quando eles falam sim. Né? Quando eles falam ali na hora, eu não choro, mas me emociono de ficar com o olho cheio de água. Porque eu falo assim, eu já sabia que esse era o meu lugar, mas assim, você ouvir, né, do paciente, e você vai deixando ele se esvaziar nesses 4 dias. Então ele não vai ter que se esvaziar nesses 4 dias que ele segurou. Ah, mas ele não sofreu? Estava sofrendo muito. Horrores.
Muito. Mas tinha vazão todos os dias. Mas ele foi elaborando, ele foi colocando para fora. E uma das coisas é questionar a fé, né? Aí depois eles questionam o divino que eles acreditam. Mas isso também faz parte. Né? É todo um processo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixou isso acontecer desse jeito, né? Imagino. É todo um processo. Agora, o outro que me lembre de positivo foi esse do que estava em coma de 19 anos. E quando eu cheguei, ele estava lúcido, orientado. E a mãe vai fazer um evento na igreja e me falou, eu quero que você apareça, porque você deu todo esse suporte. Porque o que acontece? Quando no CTI é só um paciente, é só um familiar que entra e vai trocando, só pode entrar 3. E eu vendo aquele sofrimento da mãe, eu falei, nesse vai entrar mais, porque se tiver comigo, pode entrar ela e mais um. Ah, maravilhoso. E aí eu falei, não, você vai ficar com seu filho o atendimento todo. E aí eu peguei, aviso, ela fica comigo, e ela, enquanto ela estava com ele, eu fui atendendo outros pacientes na mesma enfermaria e deixei ela lá fazendo esse acolhimento, dando atenção ao filho, que faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença você saber que você não está ali jogado, você saber, a rede de apoio é fundamental para a saúde mental e física do paciente que está ali. Um paciente abandonado, ele dá trabalho para a equipe, ele está em sofrimento. Quando eu falo que dá trabalho para a equipe, é esse sofrimento. E às vezes ele passa isso para a equipe de forma agressiva, trata a equipe de forma agressiva. Mas não é que ele quer ser agressivo com a equipe, mas o concreto ali é a equipe. A agressividade dele precisa ser trabalhada. Se o psicólogo está ali e trabalha essa agressividade, ele não vai passar isso para a equipe, porque ele não quer ser agressivo com a equipe. Tem algum sofrimento ali. Qual é? Porque se ele se esvaziar dele, ele não vai ser agressivo com a equipe. Daiana, a gente, psicólogos, futuras psicólogas, entendemos que a saúde mental está 100% ligada à nossa saúde física e que uma coisa conversa com a outra e uma coisa precisa e demanda da outra. Mas você acha que existe esse olhar no hospital também para a saúde mental? Ou você acha que ainda não existe tanto? Olha, eu já até fiz um pouco essa pergunta um pouco antes, mas é que eu fico tão assim, não vou dizer nem preocupada, mas porque é tão nítido quando você vê um caso desse, que a saúde mental, quando melhora, ajuda um todo. Como é que isso não é olhado por toda uma equipe lá dentro? Bem, falando dos que eu trabalho, sim. A saúde mental e física, ela é colocada como um todo. Porque assim, o médico vai cuidar ali da patologia, né? Vai tratar o paciente. Mas se a cabeça dele não estiver boa, não adianta. Ele não quer comer. E aí, se ele não come, ele piora o quadro dele. Pensamentos negativos. Então, mas isso é a equipe toda, não é só o médico. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, que vê que o paciente está chorando, ele já chama a gente. Entendo. Ele já tem essa preocupação, gente. E o trabalho da psicologia lá, ele funciona de verdade. Não é psicólogo, tem psicólogo aqui. Não. Funciona de verdade. Então, eles já estão vendo que o paciente está em sofrimento, já chama a gente. Por exemplo, amputação. Né? Teve ali um trauma, um acidente e amputação drástica, imediata. A gente é chamado para estar dialogando com esse paciente, porque imagina, você sofreu um acidente e você perdeu parte do teu corpo. O corpo dele vai sair outro dali. E às vezes até ele acorda já sem aquela parte, né? Nem sabe, então... Ai, que lindo. Tem muito um olhar, né? A gente já teve um paciente lá que ele ficou grave, né? Acidente, ele e o namorado. E aí, ele em coma, e quando ele acordou, ele estava sem a perna. E aí, depois, os familiares precisavam falar com ele que o namorado faleceu no acidente. E aí, chama o setor de psicologia pra gente dar esse acolhimento, mas não só de psicologia, toda a equipe ali, ele ficou muito acolhido. Ele falava, dói, mas eu fui muito bem acolhido aqui, né? Não tô falando que trabalha lá, não. Ele fala, eu fui acolhido. Até pela enfermeira, às vezes o acolhimento é da enfermeira, não é nem nossa. Um paciente tendo que dialisar, ele não queria, falou, não, eu quero morrer. E aí, a equipe
psicóloga estava lá, médica, os filhos tentando conscientizar ele que se ele não dialisasse, ele ia virar óbito. Ele falou, eu quero morrer, é direito meu. E pior é que é. E aí, de repente, né, não tinha mais o que fazer. Veio uma enfermeira que atendeu ele no primeiro dia e o filho fala assim, ela atendeu ele. Oi, meu pai, não... Peraí que eu vou lá conversar com ele, gente, 10 minutos. Falei, pra próxima vez, chama psicologia, não, chama uma enfermeira. Tinha transferência com ela e ele aceitou dialisar. Tem uma carreira que muita gente tem histórias muito lindas, a enfermagem. A gente ouve muito mais médicos que acabam fechando, né? Se fechando para não... E os enfermeiros estão lá naquela hora e as pessoas saem apaixonadas pelos psicólogos e pelos enfermeiros, que eles conseguem estar na pior hora e serem acolhedores. E aí acaba a transferência indo para eles. Sim. Né? A transferência é uma coisa, muitas vezes, inexplicável e fundamental. Fundamental, porque você só vai me ouvir se houver essa transferência, se houver essa confiança. Né? Quem é você para me dizer? Eu quero morrer. Nem te conheço, quero morrer. Não vou dialisar. Praticamente isso que ele disse. Mas aquela que acolheu ele no primeiro momento, aquela foi a que fez a diferença em 10 minutos. Em 10 minutos. Lindo, né? Até menos, mas foi. Eu lá meia hora. Mas olha... A transferência já era dela, tu não tinha achado. Não tinha. Ai, gente, que máximo, né? Eu tô aqui muito pensativa, assim, muito obrigada, Dai, que a gente sabe que a gente precisa de comida e precisa de ser humano. Você mostrou isso de um jeito muito bonito aqui, preciso digerir esse episódio. Não, eu acho que quando a pessoa fala com amor e ama o que faz toda a diferença. E eu sei que você tem esse lugar aí na psicologia hospitalar, que a gente já tinha conversado antes, e eu achava que seria muito legal para as pessoas que estão participando, vendo na nossa terapia de grupo, porque eu acho que é um lugar muito diferente da clínica da psicologia, né? É um lugar de um encontro único, é um lugar de poucos encontros, é uma psicologia mais agressiva, que não é agressiva, mas acolhedora, mais acolhedora do que nunca, às vezes agressiva. Ela tem um lugar muito diferente, mas muito importante, fundamental dentro do hospital, né? Então eu acho linda, cada vez mais eu admiro esse lugar da psicologia hospitalar. Tenho experiências próximas que foi o que fez a diferença na vida de muita gente ali. Então eu espero que vocês tenham gostado aí, que estão ouvindo a gente, porque para mim é sempre transformador e diferente, assim. A Daiana mexe para mim num lugar muito especial, viu? Então assim, eu espero que para vocês que também estão ouvindo ela tenha mexido, porque eu acho que é enriquecedor a gente escutar e pensar nesse lugar de vida, pensar nesse lugar de acolhimento, pensar nesse lugar do outro, de se colocar no lugar do outro, como você falou lá no começo, que muitas vezes a gente não se coloca, né? Então eu acho que isso tudo é importante pra gente como ser humano, pra vida. Acho que é o lugar que mais coloca o que Tio Jung falava, né? Você pode ter toda a técnica, pode ser tudo, mas ali você é um ser humano cuidando de outro ser humano. Assim. Acho que é o lugar que isso fica... Eu acho que isso resume. Resume. É muito lindo, é muito lindo. É muito, muito bonito o ser humano para ser humano na hora que o ser humano tá mais frágil. Acho que é a hora que o corpo, porque a gente vai pro consultório, o corpo tá bom, na maioria das vezes, né? É a hora que o corpo, você só tem a cabeça para cuidar ali. O corpo provavelmente tá passando um perrengue e se você não com os cuida médicos. Da cabeça, vai ficar a cabeça e o corpo. E quem pode resolver o corpo vão ser os médicos. Se eu não tenho o que fazer, tem que... Obrigada, Dai. Foi... A gente segue cada vez mais apaixonada pela psicologia. Daiana. Pela psicologia hospitalar. Não, com certeza. Eu sigo muito apaixonada pela psicologia hospitalar, de verdade. Sim. Você... De verdade, obrigada por estar aqui com a gente. Viu? Nem dá pra fazer xixi com a nossa água. Saúde, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Eu fiquei meio lacrimejando várias horas, tô aqui. É um assunto pesado, né? Mas experiências pesadas. Mas gostoso, foi gostoso. Amável. Eu acho que é pesado, mas eu acho que é importante da gente ser falado, é importante da gente ouvir, e eu acho transformador, assim. Eu não sei se é porque eu tive uma vivência muito próxima, recente. Eu não sei se quem não tem, não faz ideia. Eu acho que também acontece um pouco isso. Antes de eu ter essa vivência da psicologia hospitalar, de fazer a diferença na vida da minha família, eu acho que talvez
talvez eu não tinha tido esse olhar e depois da aula também da psicologia hospitalar fez toda a diferença. Quem esteve lá no hospital fez toda a diferença. Então eu acho que a pessoa que tá, tanto que a gente até já fez um episódio aqui falando das abordagens da psicologia, a pessoa que tá em outras profissões e que não fazem terapia, não fazem ideia, né, do mundo da psicologia, que existem vários tipos de abordagem, que existem vários espaços da psicologia que precisam ser ocupados, importantes. Então é muito legal a gente estar podendo expor e colocar e mostrar isso para quem não faz ideia, né? Exatamente. Um pouquinho, né, da realidade do psicólogo hospitalar. Acho que mesmo quem não faz ideia, assim, eu nunca passei por isso, eu acompanhei de perto o seu processo, mas acho que só dessa... A clareza da gente entender que não é isso aqui, não é o material, não é isso que importa. A gente tem mesmo quem não passou por isso entendeu, assim, fez toda a diferença o episódio também. O que a importa... rotina, ela vai atropelando e daqui a pouco você já tá de novo achando que o material é importante. E aí você ali naquele lugar, você o tempo inteiro tá reafirmando que a vida que é importante, que esses minutos de estar com quem a gente ama, da gente dar valor para isso tudo, que é o fundamental, né? A vida não é pagar boleto. Não é. Porque senão você tá sempre colocando boleto e trabalhando para pagar eles. E tem alguns boletos que são fundamentais, né? Tem um boleto que eu chamo de fundamental, o meu é Alice. Não é o boleto de se pagar, mas é o boleto de amar. Estar ali com ela, esse cuidado. Sem dúvida. A fase passa, né? A gente precisa estar ali. E aí dá valor, porque passa rápido ainda, além de tudo. O boleto, ele vence, mas se você não pagar esse mês, você paga mês que vem. Sim. O tempo com quem você ama passa e ele não volta. Vamos fechar de olho chorando. Vamos de novo. Ai, mas olha, obrigada mesmo. Eu só queria deixar assim, para finalizar, né? O psicólogo, independente de hospitalar, a gente tem que ler o ambiente. Perfeito. Ler o ambiente é ler a pessoa, é prestar atenção em cada gesto que a pessoa tá, né? Porque aí você percebe a demanda. E isso a prática vai dar. É a voz que fala, é o tom de voz, né? É a voz que fala, é o tom de voz, é a voz que não fala, que fala muito. Isso é presença, né? Você tem que estar presente também para conseguir mostrar que você está à disposição, né? Empatia. O que é empatia? Não é só se colocar no lugar do outro, não é simpatia. Empatia é você olhar, escutar, né? Por exemplo, se eu tô aqui falando com você e você tá Dayana, é verdade, e tá mexendo no telefone, isso não é empatia. É escutar de verdade, é escutar, né? de verdade. Isso é psicologia. É escutar, porque quando você percebe que o outro tá te ouvindo, você se entrega. Agora eu tô falando com você e você tá mexendo no telefone, o que eu tô falando não tem importância, você se cala. Então é o olhar fixo, é a escuta ativa, né? É devolver uma fala importante que ele falou e nem percebeu. Eu acho que isso é o psicólogo hospitalar, mas é o psicólogo da clínica. É isso. Obrigada e parabéns, viu? Pela psicóloga maravilhosa que você é, incentivando todos nós, viu? Obrigada. Sempre. Obrigada. Vocês tiveram essa honra, amor. A gente trouxe essa maravilhosa aqui pra vocês ouvirem e que pra gente foi tudo, né? Obrigada por estarem com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. Pra gente foi incrível estar aqui, viu? Curte, comenta. Curte, comenta, compartilha. Faz tudo que você quiser. Encaminha. Tem muita gente que gostaria que seja importante ouvir isso. Se inscreve no canal. Todos esses movimentos, viu? Um beijo, tchau. Obrigada. Ai, foi lindo.